A gente conversa agora com a Regídia Frantz, diretora superintendente da Previsc e vice-presidente da Abrap. Muito boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Como que foi esse painel agora à tarde? Quais os principais pontos foram discutidos? E são interessantes, né, para levar daqui para frente. Com certeza. Esse painel ele trouxe alguns temas bem relevantes para o segmento, tanto que ele tratou dos desafios. E um dos pontos que foi abordado foi a questão do CNPJ por plano, tanto na questão da evolução, que ela é muito significativa, porque é um segmento que ele precisa prezar muito pela questão de segurança e também evolução, mas também com o cuidado de que isso acabe não onerando demais as entidades. Então, tem a evolução, mas ainda tem alguns pontos que precisam ser observados. Então, esse foi um assunto. Também teve a questão da resolução 50, que todos os planos precisam ser. E aí também trouxe muito essa questão, o quanto os planos de previdência precisam se adequar a essa nova realidade, essa nova, vamos dizer assim, essas pessoas que ainda vão entrar num plano de previdência e o que vai ser assim, qual é o atrativo deles. E o quanto a gente também precisa trabalhar a questão da educação financeira, para incentivar essa questão que é uma poupança, é algo no longo prazo. E, por último, outro item que também foi abordado, a questão da ESG, que é um assunto muito atual, e o quanto, assim, não só as entidades fechadas de previdência precisam ter essa preocupação, mas, assim, a sociedade como um todo. Que hoje em dia a sustentabilidade é algo que todos nós temos a responsabilidade de nos preocupar. Então, esses foram os principais temas desse painel, mas eu entendo bastante relevantes para o segmento. E quais as principais mudanças e adaptações que as entidades precisam realizar para conseguirem justamente se tornarem sustentáveis, né, e relevantes a longo prazo? Bom, eu diria assim que as entidades elas têm muitos desafios. Uma questão assim que foi abordado não nesse painel, em outros, a questão da inovação. A inovação é algo que, de fato, todas as entidades elas precisam ter esse cuidado, por uma questão assim de melhoria, mas também de ter, de fato, estar aderente ao que as pessoas hoje em dia buscam. Então, esse eu vejo uma questão. Um outro ponto que é um grande desafio é o fomento. Como as entidades elas vão conseguir fazer com que cada vez um maior número de pessoas pensem em ter uma previdência complementar. Então, são inúmeros desafios, mas eu vejo que um evento como esse, ele tem um papel muito importante, que ele traz essas discussões, essas reflexões e essa troca de ideias, que eu acho que é o ponto fundamental. E essa questão de atrair novos clientes, né, de ter essa educação financeira, passa muito também por essa inovação, por essa tecnologia, por você se aproximar desse público, por trazer uma facilidade também, né? Com certeza. Por isso que eu acho que é um desafio. Porque a previdência complementar ela acaba trabalhando com públicos muito distintos. Então, nós temos um aposentado, aí nós temos, de repente, uma pessoa de 20 anos. E aí o desafio, quando a gente fala nessa questão, é como a gente usa a inovação, a tecnologia, para esse público todo. Mas a gente não pode esquecer que, de repente, para algumas pessoas, o estar próximo, o conversar... Ainda tem importância. Isso, ele é o mais importante. Para outras pessoas, eles não querem conversar com ninguém, eles querem fazer tudo de forma virtual. Querem que a máquina esteja ali intermediando. Isso, e eu acho que esse é o desafio que de fato, o segmento tem na questão da inovação, é dosar. É preciso inovar, mas como mantém a questão da pessoalidade com relação aos participantes. Da humanização, né? Exatamente. E como que você vê o papel das entidades fechadas de previdência complementar no cenário econômico previdenciário atual? Bom, eu entendo que o setor ele tem um papel fundamental, porque se nós olharmos,
é um segmento que ele gera poupança previdenciária. E em termos de país, poupança previdenciária é investimento. E hoje o país ele tem uma participação, uma poupança previdenciária muito baixa se nós compararmos com os demais países. Então, além da questão individual, que é muito importante, mas se a gente olhar como o quanto esse segmento ele poderia agregar em termos de economia, é de fato muito importante. Muito obrigada pela sua contribuição, uma ótima tarde. Muito obrigada também. Posso aproveitar também as novas palestras que vem por aí. Ótimo. Obrigada.